até Deus sente ciúme de nós, a Bíblia diz, né? Então o ciúme não é uma coisa ruim. Há, dentro de um certo limite, algo saudável no ciúme, que é o cuidado. Mas além disso, por exemplo, se você for ver a história de Deus com Israel, o povo de Israel, quando Deus chamou, escolheu, na verdade, Ele não chamou, Ele escolheu o povo de Israel para ser o seu povo escolhido aqui na terra, Ele trouxe esse povo até o Monte Sinai, chamou Moisés ao topo do monte, e ali deu a Moisés os mandamentos, os 10 mandamentos, que era a lei que aquele povo iria seguir. Qual era o primeiro mandamento que Deus deu? O primeiríssimo, de todos os mandamentos que Deus poderia ter dado. Qual foi o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento. Não terás outros deuses, o segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens de escultura, nem de semelhança alguma do céu ou na terra ou debaixo da terra. Ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, os 3 primeiros mandamentos dos 10, tem a ver com algo chamado exclusividade. Quer dizer, Deus queria ser exclusivo do povo e que o povo fosse exclusivo dele. E que não se prostituísse com outros deuses. É interessante que Deus usa uma palavra que normalmente se usa entre relação sexual de pessoas que não são casadas, para identificar a atitude do povo em adorar outros deuses. Se aquele povo adorava outros deuses, Deus considerava aquilo uma prostituição. Vocês estavam me traindo e se prostituindo, se vendendo, em outras palavras. Então Deus exigia do seu povo exclusividade. Eu quero que vocês sejam só meus, assim como eu me faço só de vocês. E isso é exatamente o que acontece ou deve acontecer no casamento. Você, uma vez casado, você tem que tratar o seu cônjuge com exclusividade. Não pode haver outra mulher na vida de você, marido, com quem você tenha a mesma intimidade, a mesma amizade, o mesmo tratamento que você tem com a sua esposa. Se ela se sentir igual às outras mulheres, ou pior, inferior, você está sendo injusto com ela, você está agindo de forma injusta com ela, se é que você está provocando isso. Às vezes é a insegurança da própria mulher, mas por falha do próprio homem, que não faz a mulher se sentir exclusiva e especial. Ele não estava fazendo nada de errado, mas também estava no limite, no básico. Ele, em vez de ser mais verbal, mais expressivo do seu amor para com ela, ele ficava mais guardado. Então não ajudava na insegurança. A ideia original do casamento é essa, né? Você vai largar a sua família, as pessoas que você conhece, que você ama, e você vai ser dessa outra pessoa aqui. Então, você, homem, vai largar sua família, você, mulher, vai largar sua família, e vocês vão ser um só. A ideia é essa exclusividade. Eu vou largar todo mundo que eu amo para ser sua, e para você ser meu também. E quando a pessoa não consegue fazer isso, ela até tem essa expectativa, né? Ela casa pensando, agora ele é meu marido, ela é minha esposa. E aí, depois do casamento, outras coisas entram como prioridades na vida dela. A carreira, né? Os filhos, a família, ela própria. Hoje em dia as pessoas estão muito vaidosas, ao extremo, né? Tem aquelas que não se cuidam em nada e aquelas que só vivem malhando, só vivem se cuidando do corpo. A prioridade da pessoa é tudo menos aquela outra ali. Então, dá aquela certa sentimento de ingratidão. Você se sente assim, poxa, eu larguei minha vida para ser sua e você não é meu. É uma traição, na verdade. É como Deus falou, a prostituição. Você está me traindo, está se vendendo. Eu dei a minha vida para você e você está se vendendo por tão pouco
para ter outras coisas ou outras pessoas. E as pessoas às vezes falam que, não, mas eu estou fazendo isso por você. Só que você está fazendo aquilo pela sua esposa, pelo seu marido, mas na verdade não está, porque ela ou ele não está feliz. Se ele estivesse feliz, né, mas não está feliz. Então, não é para ele, não é para ela que você faz. Essa prioridade toda que você dá ao dinheiro, ao trabalho, não é para ela, é para você. Porque ela não está satisfeita. Vocês têm problemas. E, às vezes, fica reclamando, tem muito ciúme, minha mulher é muito ciumenta. Mas é culpa, muitas vezes é culpa do homem que ela tem ciúmes. Ele não dá atenção. Ele dá atenção a todo mundo, menos a ela. Ele conversa com os amigos, mas não conversa com ela. Então, ela não sente essa exclusividade, sentir assim especial. O mundo aí fora, ninguém me dá valor. Mas aqui no meu casamento eu sou valorizada. Ela não sente isso, aí mata. Uma vez, aliás, várias vezes isso aconteceu no nosso casamento. A Cristiane ficava tão irritada quando algum colega, um amigo, conversava sobre um assunto que eu, no processo do meu trabalho, já havia conversado com eles, mas quando cheguei em casa me esqueci de falar com ela. Aí o amigo falava, então sobre aquilo que a gente estava falando, e ela ficava boiando na conversa. Aquilo? Ele me falou sobre isso. Então ela se sentia excluída. Ela se sentia como se, poxa, você falou sobre isso com fulano e não falou comigo? Quer dizer, isso, juntando a outros probleminhas, é um problema pequeno, mas juntando a outros probleminhas, vai somando, né? Às vezes você reclama que o seu marido, a sua esposa, reclama de uma coisa pequena, mas você não entende que aquela coisinha pequena é a gota d'água, que já vem somando a muitas outras coisinhas pequenas que estão lá. Então, várias outras coisinhas pequenas somavam a essa coisinha pequena que eu deixava de fazer, não intencionalmente, porque eu pensava, poxa, questão normal do trabalho, eu tenho que agora chegar em casa e dar satisfação de tudo que eu decidi no dia, tudo que eu fiz no dia, eu tenho que informar você, dar um relatório a você. Muitas vezes eu falava isso para ela. Mas o fato era que ela estava insegura. E eu não estava fazendo nada de errado, mas também não estava fazendo certo, que era passar segurança para ela, fazê-la se sentir exclusiva, se sentir a pessoa mais importante na minha vida. A esposa quer, você, marido, que pensa que a esposa é chatinha, que ela quer saber tudo o que acontece na sua vida. Deixa eu explicar uma coisa para você, tá? Vou falar aqui no nome de todas as mulheres. Não é que ela quer ficar entrando na sua cabeça, entendendo você, não é isso. É que ela quer fazer parte da sua vida. Entrar na cabeça. Fazer parte. Fazer parte não é entrar na vida. Em outras palavras. Porque ela faz ele fazer parte da vida dela. Ela fala para ele o que acontece na vida dela. E fazer parte da vida do outro é isso. Para a mulher é isso. É você deixá-la entender o que está acontecendo com você. Participar, envolver, né? Só para vocês entenderem, porque a mulher não é chata. Entendeu? É para você entender. Vamos deixar isso bem claro, né? Porque a gente fica com uma má fama. Tem que entender a intenção por detrás das coisas, né? Tá certo. Acho que tá claro. Para mim tá claro. Então, quando você compartilhava coisas importantes, não é besteira, mas coisas importantes com outras pessoas, e eu não estava sabendo, era como se elas fossem mais importantes do que eu. Era essa ideia. Quer dizer, então o teu cuidado de envolver a outra pessoa. Às vezes você vive a sua vida muito separada, muito individual, e a outra pessoa acaba se sentindo excluída, não exclusiva, mas excluída, né? E você tem que fazer a pessoa se sentir exclusiva, quer dizer, só eu tenho isso, só eu. Ser exclusivo quer dizer, não há outra pessoa mais importante para você do que eu. Você tem que fazer isso, claro, para o seu marido ou a sua esposa. Assim como com Deus, Deus não vai aceitar segundo lugar na sua vida, Ele só aceita ser o primeiro. E na ordem dos relacionamentos é assim, você tem que colocar Deus em primeiro lugar, o seu cônjuge em segundo lugar. Além de amar a sua parceira, o seu parceiro, você tem que se amar também, porque às vezes, se você não se ama, aí você mostra insegurança. Então, você ama Deus, ama você mesmo, e igual
você pode amar até igual a outra pessoa, mas não mais. O seu próximo como a você mesmo. Se você muda essa ordem, então você vai ter problema. Se você coloca outra pessoa acima, outra coisa acima do seu marido ou da sua esposa, você vai ter problema. Se ela sente que o teu trabalho é mais importante do que ela, vocês vão ter problemas. Se ele sente que os seus filhos são mais importantes para você, mulher, do que ele, o marido, então você vai ter problema. Tudo que você fizer tem que ser para fazer essa pessoa se sentir a pessoa mais importante na sua vida, mais do que mamãe, papai, irmão, filho, trabalho, genro, mais que tudo e todos, tem que ser o seu marido ou a sua esposa, abaixo de Deus. E depois, abaixo do marido ou da esposa, vem o resto. Se você não praticar isso, você vai ter problema. Porque é assim, a regra de Deus está determinada assim. Como a maioria das pessoas que a gente atende tem esse problema, porque falham nessa ordem. Você que é solteiro, como que você pratica isso que você está ouvindo? Talvez você está aí solteiro dormindo. Você acha assim, isso é só para quem é casado. Deixa eu falar para você, solteiro. Há muitos solteiros cuja vida amorosa está atolada, está amarrada, não sai, não desenvolve, não vai para nenhum lugar, pelo mesmo erro. Porque você tem colocado, talvez, Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, você tem colocado, talvez, os seus estudos, seu trabalho, mamãe, papai, família, como uma moça que, depois de 30 e poucos anos, ela estava dizendo, eu quero me casar, mas não quero deixar meu pai e minha mãe. Eu falei, minha filha, uma coisa ou outra, não vai dar. Não vai dar, você vai ter que... Já disse a Deus, né? Deixará o pai e a mãe e se unirá a sua mulher. Então, às vezes a pessoa coloca outras coisas, mãe, pai, família, ou coloca a si mesmo acima da vida amorosa. Tem pessoas que não querem ter um relacionamento, sabe por quê? Porque ela diz assim, não, vai dar muito trabalho. Dá trabalho, esse negócio de casamento, esse negócio de, não, eu prefiro sozinha, minha liberdade, minha casa, sabe? Não tem ninguém para encher o saco, para sujar o que eu limpei. A pessoa, ela está tão pensando nela mesma que ela nem quer ter um relacionamento. Por quê? Porque ela não quer incômodo, ela não quer inconveniência. Tudo bem, você prefere viver assim, é sua liberdade, mas saiba que uma das maneiras que Deus nos criou para ter um companheiro, uma companheira, é exatamente para a gente aprender a deixar de ser egoísta. Se a gente casa, não há como você ficar casado e ser egoísta. O casamento mata o egoísmo em você. E se não matar, então o egoísmo mata o teu casamento. Então, se você é solteiro e está pensando assim, não quero dar esse trabalho de casamento, provavelmente é porque há um egoísmo muito grande em você, e você não quer dividir sua vida com ninguém. Então pense nisso, solteiro, tá? Porque essa exclusividade precisa ser aplicada também na sua vida amorosa. Eu diria que o solteiro, o jovem ao chegar na idade adulta, até ele ser jovem, adolescente, não tem que se preocupar com isso, é a vida dele, a família. Deus é a família, os estudos e tal. Mas quando ele chega à idade adulta, jovem adulta, a prioridade passa a ser a vida amorosa, acima de outras coisas. Porque com o bom casamento você conquista tudo. E com tudo você não necessariamente conquista um bom casamento. Então a prioridade é Deus, vida amorosa e o resto.